Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção! Aproveitar que os irmãos estão de pé, quero convidá-los para abrir as suas Bíblias, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse texto tem falado ao meu coração há alguns dias, e hoje eu quero trazer uma mensagem, um sermão temático, a partir desse texto de Gênesis 4, versículos 6 e 7. No decorrer da mensagem eu pretendo falar de outros textos, mas esse aqui vai ser o trilho para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, na versão que eu tenho em mãos. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os irmãos se assentem aí com as suas Bíblias na mão, abertas, se possível. No último culto de varões que eu preguei, eu trouxe aqui uma palavra fazendo um paralelo entre a vida de Jonas e a vida do apóstolo Paulo. E naquela palavra, irmão Claudinei, eu falei que por causa do pecado de Jonas, toda uma embarcação e seus tripulantes quase pereceram. E por causa da obediência de Paulo, todos os tripulantes de uma grande embarcação foram salvos. E naquela feita, eu perguntei para os irmãos que aqui estavam: que tipo de homem tem sido nós? Nós temos sido homens que trazem tempestades aonde chegamos, ou homens que trazem salvação? Homens que quando chegam mudam o ambiente para melhor, ou que quando chegam só traz problemas e dificuldades? Por que não falar mulheres que quando chega o ambiente fica mais leve, ou mulheres que só trazem problema, fofoca, discussão? E hoje eu pretendo trazer um texto, um sermão temático, a partir desse texto, como eu disse, com o seguinte tema: homens e mulheres que fazem o errado e reclamam, versus homens que assumem responsabilidades e dão um jeito. Nesse texto de Gênesis 4, nós vemos que Abel e Caim trouxeram uma oferta ao Senhor. A Bíblia vai falar primeiro da oferta de Caim, mas eu quero trazer aqui primeiro sobre a oferta de Abel. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse, ou seja, o primeiro, irmão Lucas Reis, e o melhor. Agora, sobre a oferta de Caim, só vai dizer que ao cabo de dias ele trouxe a sua oferta. O que dá para entender que ele fez, sabe o que, Jonathan? Ele trouxe o resto, ele trouxe a sobra. Preguei sobre essa mensagem lá em casa no nosso estudo bíblico, e eu fiz uma comparação do aniversário. Se todos nós estivéssemos aqui no aniversário e tivesse um grande bolo aqui, todos que quisessem iam comer do mesmo bolo, mas o primeiro pedaço significa, Josiane, honra, significa honra. Então, uma oferta que Deus aceita é uma oferta que vem carregada de honra. Ele não aceita ser o segundo, ele tem que ser o primeiro. Uma oferta que Deus aceita é uma oferta que ela tem que ser o melhor, porque Deus não aceita o resto, Ele não aceita o pior, Ele quer o melhor. Só que Caim, ele foi na contramão, ele fez o pior, não fez com excelência, fez com indiferença, irmão Vinícius. E além dele fazer o errado, não fazer com excelência, fazer com indiferença, ele ainda, pastor Robson, ficou nervoso, ficou irado, ficou reclamando da vida. E isso acontece muito. Às vezes você vê a pessoa, talvez você mesmo já falou: eu queria morrer, eu queria sumir, a minha vida não presta, eu nasci para sofrer. Essa noite é a noite de nós pensarmos e refletirmos: será que é a sua vida que não presta? Ou será que você está fazendo o errado? Porque Deus falou o seguinte para ele: se fizeres o bem, é certo que vai ser aceito. Então existem pessoas que além de fazer o errado, além de não fazer com excelência, além de não fazer da melhor forma possível, só querem reclamar. E no decorrer dessa vida minha eu percebi, irmão David, pastor David, que as pessoas que mais reclamam são as que menos produzem. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Neemias, eu quero sentar com vocês estão, abra aí sua Bíblia em Neemias, vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor, capítulo 1 de Neemias, vamos ler do versículo 1 ao 4, você que está com a sua Bíblia aí, abra ela, Neemias 1 ao 4, se possível colocar no Data Show, por favor, para quem não trouxe a palavra de Deus. Neemias já fez o caminho inverso.
Neemias capítulo 1, versículo 1, até o 4 diz o seguinte, aqui na versão que eu tenho em mãos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí Neemias vai dizer, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A nação de Israel estava naquela situação miserável, irmão Regis, principalmente por causa do pecado dos seus pais, que eles estavam repetindo. Neemias podia muito bem dizer o seguinte, o que eu tenho a ver com isso? Ou se ele fosse como um dos fariseus, ele iria dizer, irmão Austin, eles estão sofrendo porque são pecadores, agora Deus está me honrando, porque eu estou numa posição de destaque aqui e não estou sofrendo. Neemias podia simplesmente, Marisa, fazer de conta que não tinha nada a ver com aquilo ali, e falar assim, Deus é soberano, Ele sabe o que faz, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Poderia ser omisso, pastor Wagner. Mas Neemias, ele assume responsabilidades, e ele procura uma forma de dar um jeito naquela situação. Qual foi a atitude que Neemias tomou? Primeiro, a aparência de Caim, ele também ficou triste, também caiu o seu semblante, mas não por causa do problema dele, mas por causa do problema do povo de Deus. E eu vejo que muitas vezes nós estamos, como o Luiz Hermínio falou em uma das suas pregações, Jesus, quando a ofensa vinha para ele era um cordeiro. Quando a ofensa vinha para o reino de Deus, Fabrício, ele era um leão. E nós muitas vezes somos o contrário. Quando a ofensa vem para o reino de Deus, nós somos um cordeirinho. Mas quando a ofensa vem para mim, irmão Silvano, aí nós estufamos o peito e queremos resolver na força do braço. E Neemias, ele chorou, ficou triste, jejuou não por causa de um problema dele, ele estava bem, mas por causa de um problema do povo de Deus. Neemias assumiu responsabilidades, ele deu um jeito, ele não fez igual Caim, que estava errado e estava reclamando. E o que ele fez para resolver o problema? Juntou uma turma e pegou a espada e foi lá guerrear? Não. Foi desabafar nas redes sociais? Não. Colocou a culpa ali nos seus antepassados? Não. Colocou a culpa na liderança de Israel? A culpa é por causa dos líderes, por causa dos reis? Ele está fazendo o povo pecar? Não. Ele assumiu responsabilidade. Mas que forma que ele assumiu responsabilidade? Versículo 4. Você que está com a sua Bíblia aberta aí? Tendo ouvido essas palavras, assentei-me. Assentar aqui, irmãos, fala de parar um pouco e refletir. Meus irmãos, o mundo tem uma correria louca, nós precisamos parar um pouco e refletir. Porque se a gente não parar para analisar o cenário, se a gente não parar para ver o que está sendo feito de errado, o que está sendo certo, nós vamos ficar guerreando, dando soco no ar, no vento, não vamos ter sucesso. Não estava nem aqui no meu esboço, não tem muito a ver com o que eu estou falando, mas, para quem entende aqui um pouquinho de futebol, estava conversando com um primo meu, a respeito de um time. Quando o técnico, que é aquele que organiza o time, quando ele não é um bom técnico, as pessoas morrem de correr, faz um esforço muito grande, e não resolve nada, não sai do lugar. Agora, quando as coisas estão organizadinhas, pouco esforço e muito resultado. E para nós termos menos esforço e mais resultado, muitas vezes nós precisamos parar, sentar. Espera aí, o que está acontecendo de errado? Espera aí, por que Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? O que eu estou fazendo de errado que as minhas finanças não estão batendo? O que eu estou fazendo de errado que os meus filhos não querem vir para a igreja? O que eu estou fazendo de errado que a minha mulher não quer ter uma intimidade comigo? O que eu estou fazendo de errado que o meu marido não me trata bem? Precisamos parar, sentar e refletir. Foi exatamente o que Neemias fez. Ele se assentou. Segundo lugar, o que ele fez? Ele chorou. Por que ele chorou? Após ele fazer uma reflexão da situação miserável que o povo de Deus estava, eu acredito que ele começou a pensar, lá
no hebraico eles não usam a palavra avô, bisavô, mas eles falam assim, o pai do meu pai, né? Meus antepassados pecaram, de geração em geração até chegar na nossa, é por isso que nós estamos assim. Quando ele se sentou, ele começou a chorar, porque ele começou a ver a situação miserável que o povo de Deus estava. Eu tive a oportunidade de passear esse final de semana com a minha família ali em Caldas Novas, e no dia que nós chegamos na sexta-feira à noite, nós fomos dar uma volta num trenzinho da alegria, que a princípio seria algo voltado para as crianças, mas as músicas que passavam lá, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu mexia com festa e era DJ, se eu passasse nas festas que há 20 anos atrás do mundo, o povo lá ficava escandalizado, irmã Adriana. E lá estava todo mundo assim, falando coisas assim que eu ficava com a cara vermelha, tentando disfarçar perto dos meus filhos. Coisas assim explicitamente, por quê? Porque a situação nossa também não é diferente da situação do povo de Israel. Nós estamos em miséria. Nós estamos distante de Deus. Nós estávamos numa piscina de crianças e chega uma turma de jovens lá, com aquele cigarro eletrônico, fumando, jogando fumaça na cara dos meninos. Um dos pais teve que ir lá e chamar um segurança. Por quê? Porque nós também estamos em situação de miséria. E nós só vamos ver essas coisas se nós pararmos e aí observarmos. Começar a olhar do nosso lado. Muitas vezes tem pessoas pensando em tirar a vida do nosso lado, mas nós não percebemos. Por quê? Porque nós não paramos, é uma correria louca. Um dia eu vi o pastor Natanael, presidente do ministério ADGO, Assembleia de Deus Gama Oeste, dizendo uma coisa só, muito interessante. Ele falou o seguinte: nós estamos na correria, a pessoa chega assim, e aí, como é que você está? Está bem? Na hora que a pessoa vem, fala assim, não, a gente já saiu, foi embora. Nem espera a pessoa responder. Nós precisamos, irmãos, parar, assentar, e se nós fizermos isso, eu tenho certeza que nós vamos começar a chorar, porque nós também estamos em miséria. E ali, foi isso que ele fez. Eu disse aqui algumas coisas que nos deixam perplexos, se nós pararmos para analisar. Está aqui o David, que é motorista do Conselho Tutelar. Se ele pudesse compartilhar o que ele vê, o que ele ouve, irmãos, aqui no microfone, nós choraríamos. Fora as coisas que nós nem ficamos sabendo. Se nós tivéssemos mais interesse de olhar no YouTube o que acontece nos países da janela 1040, com os missionários, com os pregadores, com os homens e mulheres de Deus, nós choraríamos aqui de ver uma igreja como essa ser fechada e todo mundo ser queimado, vivo. Nós choraríamos. Por que nós não choramos? Porque nós não paramos para analisar essas coisas. Nós também estamos em miséria, uma igreja amoldada com o mundo. E eu vou falar isso aqui debaixo do temor e do temor de Deus. Eu lutei muito, chorei muito com Deus de tarde, chorei aqui. Mas hoje nós ficamos constrangidos de pregar sobre o básico do Evangelho. Nós gostamos muito de cultuar, de ir na igreja. Esses dias nós fomos na igreja em Catalão, que um grande amigo meu toma conta lá, eu considero ele como um homem de Deus. Chegou lá tudo escuro, aquela luzaiada piscando, parecendo boate, uma fumaceira subindo, que você sai lá de dentro com dor de cabeça. No final o pregador foi fazer o apelo, ele olhando se tinha alguém com a mão levantada, mas não vê mesmo, não, tudo escuro, as luzes brilhando. Para que isso, irmãos? Para que se amoldar desse jeito? Que benefício isso traz para o Evangelho? Na época de carnaval, já tem igrejas grandes aí que tem escola de samba, que sai para desfilar no carnaval gospel. Isso é se amoldar. Que benefício isso traz para o Evangelho? Nós fomos numa vigília aí, em uma outra cidade, eu conheci alguns irmãos, pregadores de outra cidade, eu peguei o contato de um pastor, que mora ali no entorno de Brasília, pregou uma mensagem boa, uma mensagem abençoada. E aí eu fui olhar no status dele, ele fez um arraiá com o nome dele e da esposa, e o povo tudo vestido de quadrilha nessa época, bandeirinha e tudo. Gente, eu não é de chorar uma situação dessa. E aí nós estamos tão acuados como pregadores, como servo de Deus, que você fica até sem jeito de falar. Eu pensei em falar para ele, eu falei assim, mãe, que é isso, meu pastor? Mas o sistema está nos oprimindo tanto, ele está nos apertando tanto, que coisas básicas do Evangelho não pode falar. Às vezes a pessoa é amaziada, mas quer cantar, quer pregar. Às vezes a pessoa está no pecado de homossexualismo, lesbianismo, quer participar de tudo. E o sistema está nos empurrando contra a parede. E eu falo isso aqui, irmãos, tremendo diante do Senhor. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém não, mas será que isso não é uma situação de nós chorar? Hoje, muitos crentes não têm preocupação de comprar e não pagar, sabe que não tem dinheiro para pagar e compra. E o nome de Cristo está sendo envergonhado. E aí? É de chorar? É de chorar ou não é? Eu não estou aqui, irmãos, como eu disse, eu já preguei essa mensagem na carne aqui, mas hoje eu estou pregando aqui, eu falei, Senhor, me encharca de amor, para mim transmitir essa mensagem, porque é doído
a situação que nós estamos. Não é normal, não é certo. Hoje nós ficamos constrangidos de pregar o básico da santidade, o básico do caráter, o básico de posicionamentos. Terceiro lugar, o que Neemias fez? Ele lamentou. A palavra lamentou, ou lamentar no original hebraico, é abal, significa cobrir-se de luto. Não sei se você já perdeu alguém que você ama muito, eu já perdi uma prima, e já perdi meu pai. Quando alguém que você ama muito, irmã Magna, morre, você não tem vontade de maratonar na Netflix. Você não tem vontade de fazer um churrasco para celebrar. Você não tem vontade de fazer uma viagem para divertir com a família. O pensamento que passa na sua cabeça, eu acredito que foi o mesmo passando no meu. Eu queria tanto ter aquela pessoa aqui bem, saudável, viva aqui para me abraçar, para me sentir o cheiro, para me estar junto. E esse deve ser o nosso posicionamento. Nós precisamos estar de luto pelas pessoas que estão mortas espirituais. Em setembro vai fazer 12 anos que eu batizei. Os pastores aqui sempre falam isso. Se a gente for ver o tanto de gente que teve aqui e já saiu e não está mais no nosso meio, irmãos, é muito mais do que isso aqui. E aí? Vamos continuar? Vamos deixar para trás? Ou nós vamos tomar as atitudes que Neemias tomou? Chorar pelos perdidos. Quarto lugar, ele jejuou. O jejum é uma doutrina praticamente esquecida no nosso meio. No nosso meio, não digo aqui ADS, meio cristão. Não tenho tempo aqui para entrar aqui a fundo sobre o jejum, mas eu recomendo para vocês um livro chamado O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Se você tem dificuldade de ler como eu tenho, tem em áudio no YouTube. Tem uma pregação muito boa também do Derek Prince sobre jejum. Se você quiser, depois me chama lá no WhatsApp, eu vou te mandar. Os obreiros da igreja primitiva, só eram enviados depois que eles tiravam períodos de jejum e oração. Jesus só começou o seu ministério público depois que ele tirou um período de 40 dias de jejum e oração. E ele continuou durante o seu ministério a prática do jejum. A Bíblia vai dizer que tem castas de demônios, ou de acordo com alguns estudiosos, castas de incredulidades, que só sai se jejuar e orar. Por que você acha que na época dos anos 90 expulsava muito mais demônio do que hoje? Alguém já disse, é porque hoje o demônio não entra. Vai. É porque nós não jejuamos, nem oramos, irmãos. Não temos compromisso com santificação. E quinto lugar, o que ele fez? Ele orou, já foi falado aqui pelo pastor Geraldo sobre oração. E o que eu disse é tão verdade que coisas básicas como chamar as pessoas para orar, deixa a gente constrangido, né, pastor? Deixa a gente constrangido, porque será que o povo vai pensar? Será que ele vai pensar que eu estou pegando o pé? Ver como que as coisas estão ficando complicadas no nosso meio. E aí a pergunta para mim e para você é, quem eu sou? Um Caim da vida, que faz tudo errado e reclama, e fica nervoso, emburradinho, que não vai participar? Ou um Neemias, que assume responsabilidades e dá um jeito? Vamos para mais um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 11. Os irmãos sabem de qual é a história ali de Lázaro. Vamos ler apenas o versículo 39. Glórias a Deus. João 11, 39, você que está com a sua Bíblia, abre aí. Maravilhas. Vai pensando aí, quem é você, quem sou eu, pessoas que reclamam, fazem errado e reclamam, ou pessoas que assumem responsabilidades e dão um jeito. João 11, 39. Na versão que eu tenho aqui diz o seguinte, estou lá em Lucas, Evangelho de João 11, versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. De um lado, nós tínhamos Marta, de outro, Jesus. E no meio, tinha um problema, um problema muito grande. Lázaro estava morto. Qual que é a atitude de Marta? Primeiro lugar, reclamar. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Segunda atitude de Marta, Jesus diz, evangelista Renato, tirai a pedra. Marta vai dizer, mestre, cheira mal, já é de 4 dias. Ou seja, deixa isso aí quieto aí, não vai mexer nisso não. Vai mexer nesse problema aí não. O problema está aí, mas está escondidinho, deixa quieto aí. Como diz o goiano, eu vou amenizar a frase, mas vocês conhecem? Tem coisa que quanto mais mexe, mais fede. Mais ou menos assim.
Tem um problema? Tem. O problema é grande? É. Mas deixa escondidinho de trás dessa pedra aí que vai ser melhor. Mas Jesus vai na contramão. Jesus assume responsabilidade de resolver o problema. Versículo 40. Versículo 40. Glórias a Deus. Estou meio perdido aqui na palavra. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Jesus chamou para si a responsabilidade. Agora pensa bem. Se Jesus, irmão Nelson, manda tirar a pedra, manda expor o problema, manda deixar o problema visível e não resolve o problema, ele tem um problema muito maior. Porém, ele não pensou nisso. Ele assumiu a responsabilidade. Se alguém tem um carro, e o carro começa a ter um barulho, irmão, de volta no motor, normalmente, esse barulho é um problema, sim ou não? E normalmente esse barulho não vai resolver sozinho não, Jonathan. Se não resolver esse problema, ele vai aumentar. Eu lembro um dia que eu ainda não servia a Deus, estava ali na distribuidora do Arthur, que ele tinha de bebidas, e já eram umas 11 horas da noite, resolvi de ir para Pecuária, lá em Campo Alegre, nessa estrada que era cheia de buraco, cheia de costela de vaca, umas 11 horas ou mais. Vamos lá, vamos. Aí nós compramos uns litros de pinga, foi bebendo e acelerado no voyaginho. Passei dentro de um buraco, pá, bati o cárter, estragou a bomba lá de pescador, lá de puxar o óleo. Eu nem sabia que existia esse carro, também nem sei onde que fica, meu tio que falou depois. E aí acendeu a luz do óleo, eu pensei, é o problema aí. Com a minha grande experiência de mecânico, olhei de baixo, estava limpinho, não furou. Coloquei a vareta lá, olhei, tem óleo. Não, isso aqui deve ser um mau contato. Em vez de eu resolver o problema, ligar para o meu tio mecânico que resolveu o problema, não. Deixei o problema lá, Ebi. E toquei. Cheguei lá com o motor fundido. E muitas vezes, meus irmãos, esse carro é o nosso casamento. Começa com um problema, que no começo é sempre pequeno, mas às vezes, em vez de a gente resolver esse problema, nós falamos assim, deixa esse trem quieto, deixa isso aí. Esse trem cheira mal, se eu for mexer nisso aí vai dar problema, vai ser um problema maior, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, daqui a pouco o nosso casamento escorre pelas nossas mãos como uma água. Muitas vezes esse problema pode ser a igreja. Quando nós lemos lá em Apocalipse 2, 18 a 23, vai falar sobre a igreja de Tiatira ou de Tiátira, como você prefira. Lá eles tinham um problema, meu sogro. Qual que era o problema lá? Tinha uma mulher que se intitulava profetisa e ensinava o povo heresias. E o povo seguia ela, porque o povo gosta de uma mentira. Nunca vi desse jeito. O povo gosta de uma mentira. E essa mulher ensinava heresia, e o povo seguia essas heresias, e Deus fala para o anjo da igreja: eu conheço as suas obras, trabalha bem. Conheço a sua perseverança, persevera bem. Eu conheço a tua fé, você tem muita fé. Eu conheço o teu amor, você é uma pessoa amorosa. Porém, eu tenho contra ti que toleras aquela Jezabel, uma mulher que se diz profetiza. Então, quando nós vamos olhar aqui, com a visão mais minuciosa, o grande problema daquela igreja não era Jezabel ensinar heresia, era o anjo da igreja tolerar ela ensinar heresia. Por quê? Porque se nós não assumirmos responsabilidades e não dar um jeito no começo, as coisas só vão piorar. E qual que foi a consequência daquilo ali? Deus falou para eles: eu vou colocar ela de cama, e os que adulteram com ela, eu vou colocar eles de cama, se eles não se arrepender, e vou matar os filhos deles. Ou seja, tudo isso, doença, para muitas pessoas, tribulação, porque Deus vai falar que vai colocar eles em grande tribulação, morte dos filhos. Por quê? Porque não resolveu o problema, ele tolerou ela ensinar. Então, meus irmãos, os problemas têm que ser resolvidos. Cheira mal, vamos resolver. Tem um vizinho meu lá, que está com uma canseira com a fossa dele lá, direto o caminhão está lá. Mas tem que resolver, cheira mal, na hora que o caminhão chega lá, na fossa dele fica aquele fedor lá, mas tem que resolver, irmãos. Então, quem somos nós? Pessoas que resolvem os problemas, pessoas que têm coragem de assumir responsabilidades, ou pessoas que só ficam fazendo errado e reclamando? Eu encerro essa palavra com um breve testemunho. Vocês, a maioria que lembra, que eu estourei o tendão de Aquiles, eu precisei fazer 3 cirurgias.
Eu fiz a primeira cirurgia, deu uma infecção. Fiz a segunda cirurgia, infeccionado. Tomava caixas e caixas de remédio, de antibiótico. Dava uma secadinha quando eu estava tomando o antibiótico. Mas quando acabava o efeito, pus e minha perna estava até derretendo, ao ponto de um dos médicos em Caldas Novas falar que eu ia ter que amputar a perna. Sabe quando que resolveu? Quando um outro médico foi lá, abriu e tirou os pontos infeccionados lá de dentro. Aí resolveu. Tem coisa, irmão, se você não mexer, se você não for lá arrancar, se você não posicionar, não vai funcionar, irmãos. Dói, dói. É trabalhoso, é trabalhoso. Dá problema demais. Mas tem que resolver, irmãos. Porque senão as consequências vão ser muito maiores. Eu ia ficar tomando antibiótico o resto da minha vida. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem somos nós? Pessoas que fazem o errado, homens que fazem o errado e reclamam, mulheres que só sabem reclamar da vida, ou pessoas que assumem responsabilidades e dão um jeito. Amém? Peço aos irmãos, continuem orando por mim, pela minha família. Nós somos carentes das orações dos irmãos.